Hoje vamos iniciar o livro de Jeremias, capítulo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias, e falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para construir, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor me disse: do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu lhe estou dando força para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. A fidelidade de Israel, capítulo 2. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, quando você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. O pecado dos antepassados dos israelitas. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeitos seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto,
fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto para de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e marcharam na minha terra, mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Acusação de Deus contra o seu povo. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como essa nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que do céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Os resultados da fidelidade do povo. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então por que os seus inimigos o escravizam? Como se fossem leões. Eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. E agora o que é que você pode ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Assíria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O povo não quer adorar o Senhor. O Senhor Deus diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas você praticava imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade, mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a sua mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou ao Deus Baal? Veja como você pecou no vale, veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem no deserto quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não adianta, eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O castigo do povo de Israel. O Senhor Deus diz:
Como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a uma pedra: você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês me vêm me pedir que eu os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem, se é que podem. Judá, seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou. Porque você muda assim para pior, sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Assíria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar para o Egito de cabeça baixa e envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. A infidelidade do povo, capítulo 3. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe um lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e com os seus vícios. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. A necessidade do arrependimento. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda a certeza ela voltará para mim. Porém, não voltou, e Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta. E não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera.
Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: Ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O convite ao arrependimento. O Senhor Deus diz: Volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se reunirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que eu dei aos seus antepassados. O abandono da idolatria. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, eu queria aceitá-lo como filho e lhe dar uma terra agradável, terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como uma mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, Senhor, quem está falando. Nos altos dos montes se ouve o barulho, são os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não receberemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos, que temos adorado com grito nos altos das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças. Isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. A volta a Deus, capítulo 4. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você será sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: Passem o arado na terra que não foi preparada para plantar e não semeie as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. A ameaça de invasão. Toquem a corneta em toda a terra, gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupa feita de pano grosseiro como sinal de tristeza.
lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus disse: naquele dia os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito forte, muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. O ataque contra Judá. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens, os seus carros de guerra são como uma forte ventania e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se voltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas estão destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. A destruição futura. Então olhei, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e elas estavam tremendo e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flecha, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida. Eles vêm vindo para me matar. Terminamos por hoje.